Deus fala conosco, tenha misericórdia da minha vida, me ajude, que eu quero ser usado pelo Senhor do jeito que o Senhor achar melhor, da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre meu povo no Egito. Também tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores. Sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, é uma história, ou a parte de uma história bastante especial registrada na palavra de Deus. Porque mostra o quê? Mostra um tempo de um povo que estava sofrendo. Mostra o tempo de um povo que estava vivendo de maneira injusta, o tempo de um povo que estava verdadeiramente assim, sem nenhuma outra expectativa, senão a de esperar em Deus uma resposta. Eu até conversei com os irmãos de manhã, eu falei, o Brasil hoje está igual. O Brasil hoje vive um tempo muito parecido, muito parecido. Infelizmente o nosso país vai de mal a pior. O nosso governo é um dos piores governos de
todos os tempos. Isso é um fato, né? Não é nem questão de se gosta de esquerda ou se gosta de direita, né? Às vezes eu brinco, eu pego no pé do pessoal em relação a esse assunto, mas não é o motim dessa conversa. É constatar, é um fato. O Brasil está mal, mas está muito mal. O nosso presidente, ele está exercendo um péssimo mandato. Um péssimo, já era de se esperar, mas ele foi eleito, assim diz os jornais. Então está lá desenvolvendo um trabalho que é ruim. Os índices, todos os índices são os piores índices possíveis. E o que mais preocupa é assim, não é que em 2026 tem eleição. O que mais preocupa é que, independente de qualquer pessoa que seja colocada ali, foi desenvolvida uma corrupção tal por esse partido que está hoje no controle, uma corrupção tal que, assim, ela é endêmica, é uma corrupção que está no legislativo, no executivo e no judiciário. Então você tem no Supremo todo um controle que foi direcionado, você tem no legislativo todo um controle que foi direcionado, e no executivo a mesma história. Então não é trocar de presidente hoje que vai resolver o problema do nosso país. Não é. Por mais que precisa trocar urgente. Mas não é. Eu até andei conversando, há poucos dias conversava com algumas pessoas e expus o meu pensamento. Na minha opinião, e é o que eu tenho feito, pedido para Deus. Deus, nós brasileiros precisamos que o Senhor faça alguma coisa. O Senhor faça. Que Deus ponha a mão. Que Deus movimente. Porque se não for Deus fazendo algo, a previsão de mal que já está, a muito pior ainda. Então eu começo a conversa dizendo assim, hoje no Brasil nós estamos vivendo algo muito parecido. Algo muito parecido. O povo sofre, o povo é humilhado, o povo é injustiçado. Assim, tudo que tem de ruim está sobre a vida do povo. Lá atrás no Egito estava da mesma forma. Eles não tinham muita expectativa, eles não tinham muita esperança, eles não tinham muito a quem recorrer. Então eles fazem o quê? Aquilo que é o que restou para nós fazermos nesses dias também, que é orar a Deus. É orar. É buscar em Deus a resposta, é pedir que Deus faça algo pelo nosso Brasil, que foi o que eles pediram, o que eles fizeram lá atrás. Eles pediram, Deus, faz alguma coisa, Deus age, Deus nos ajude, porque nós estamos sofrendo. E aí entra a história que fizemos a leitura no capítulo 3. O final do capítulo 2 mostra isso, e o capítulo 3 vai dando continuidade na conversa. Deus dizendo, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi que o meu povo estava sofrendo. Agora, uma coisa é a pessoa estar sofrendo e estar na dela, e ficar na dela com a boca fechada. Uma coisa é a pessoa estar sofrendo e não se posicionar diante do sofrimento. Outra coisa é a pessoa estar sofrendo e ela não ter muita ferramenta, muito subsídio para reverter a situação, mas mesmo assim ela entender que através da oração dela, ela pode mudar a situação. É o que aconteceu lá atrás com o povo. E é o que hoje nós podemos muito bem pensarmos e trabalharmos dentro dessa situação. Pastor, eu estou aqui, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida, estou enfrentando momentos difíceis, situações que são de difícil resolução, não sei ao certo o que fazer, eu não tenho muito, na verdade, o que fazer, mas você pode orar, mas você pode clamar, mas você pode pedir a intervenção de Deus. E Deus, Ele ensina para nós, através da Bíblia Sagrada, dizendo, clama a mim
responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Pede, porque todo que pede, recebe. Bata, porque a todo que bate, a porta é aberta. Busque, porque todo aquele que busca, encontra. É o que está na Bíblia. Tudo que você pedir em meu nome, crendo, você receberá. Nós temos, da parte de Deus, um norte que pode nos ajudar nesses dias, em qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida. Uma chave, como hoje é comum falar, por conta dos motivacionais, dos coachings e assim por diante, nós temos uma chave chamada oração. Através da oração, a nossa história, a história da nossa família, a história daqueles que estão à nossa volta, ela pode ser mudada. Então, dentro da nota de introdução, eu converso com você dizendo: a oração pode mudar a história. A oração pode mudar a situação. Qual é a ferramenta, pastor? Ou qual é a chave que nós temos? Se eu tivesse que parar de conversar com você agora, nesse momento aqui, eu diria para você assim: olha, ore. Se você orar, Deus vai te responder. Eu diria assim, eu resumiria a conversa dizendo: ore, não importa a situação, ore. Tem uma canção que fala: te louvarei, não importam as circunstâncias. Ore, busque a face de Deus. O povo buscou. Passou um tempo, é verdade, mas a resposta, ela veio. Agora, aí volto naquilo que eu convidei você a pensar instantes atrás. A pessoa pode estar passando por um momento difícil e não fazer nada, e ficar na dela, submetida à dificuldade, subserviente ao problema. A pessoa simplesmente se entregar à luta, à dor, à vergonha, à humilhação. A pessoa pode ir por esse caminho. Ela se entrega: olha, está difícil, Deus sabe de todas as coisas. E aí a pessoa se esconde por trás desse bordão para ela não fazer nada. Ou a pessoa pode pegar e olhar e falar assim: ó, lá atrás os egípcios passaram um apertado tremendo. Lá atrás, os egípcios não, os israelitas passaram um apertado tremendo nas mãos dos egípcios. E eles não tinham muito o que fazer com as mãos deles, mas eles podiam orar. E eles oraram. E através da oração, Deus entrou com a providência. É a história. Isso está registrado e nós acabamos de fazer a leitura. Aí, quando Deus entra com providência, ele se manifesta ao Moisés. O Moisés está pastoreando o rebanho do sogro, e aí o Moisés pastoreando tal, e Deus se manifesta no meio de uma sarça, de um tipo de arbusto. Como que Deus se manifesta? Como fogo. Fogo é símbolo. O fogo é um símbolo do Espírito Santo de Deus. São 5 símbolos que nós podemos pensar do Espírito Santo de Deus. A água é um símbolo, que a água limpa, porque a água ela traz vida, que a água contribui para a frutificação. É um símbolo. Você vai olhar na Bíblia, geralmente quando você encontrar água na Bíblia, você vai ter o entendimento de que está falando da ação do Espírito Santo, ou é uma figura do Espírito Santo para contribuir no entendimento do poder da água. Mas, na verdade, a ideia não é falar da água, a ideia é falar do Espírito Santo representado na água. Além da água, nós temos o vento, que a Bíblia fala para nós em João, inclusive, o vento ele sopra onde ele quer e ninguém vê o vento, mas nós sabemos que o vento está soprando. Aquilo que inclusive foi falado há poucos dias, a vela do barco está içada, e a vela içada, o vento, ele impulsiona o barco para uma determinada direção. Ninguém está vendo o vento, mas o vento está movendo o barco. É outro tipo de simbolismo mostrando o Espírito Santo. A pessoa não está vendo o Espírito Santo agindo na vida dela. Ela não está vendo o Espírito Santo pessoalmente, mas ela sabe que há uma ação do Espírito Santo na vida dela
porque a vida da pessoa está acontecendo. Aí nós temos, além da água e do vento, nós temos o selo, que era muito comum. Quando os reis, eles tinham o seu anel de rei, então ele selava uma carga, ele selava uma carta, e ele carimbava com o anel. Ali estava carimbado o selo do determinado rei. O selo marca uma pessoa. A ação do Espírito Santo na nossa vida nos marcou, e ela nos ensina, e ela nos diz: nós pertencemos a Deus. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Então, vento, água, selo. Além desses 3 elementos, nós temos ainda a pomba, que mundialmente é conhecido como símbolo da paz, internacional da paz. A pomba é um dos símbolos do Espírito Santo. A pomba não é o Espírito Santo. Vai sair aí na rua, querer caçar uma pomba, levar a pomba para dentro de casa, falar: eu trouxe o Espírito Santo para dentro de casa hoje. Aí fica lá com a pomba. Não vá fazer isso, porque a pomba não é o Espírito Santo. Mas a pomba, ela representa o Espírito Santo. É um dos símbolos. O Espírito Santo, ele nos ajuda a trazer paz para determinados lugares ou vidas. Além disso, ainda há a ação do fogo. O fogo é um outro símbolo que representa a ação do Espírito Santo. O fogo utilizado, por exemplo, para fins de limpeza, de purificação. Nós vemos, por exemplo, elementos como a prata, que são submetidos ao fogo para que seja feita a limpeza, separação das impurezas para aquilo que é de fato a prata. Nós vemos, por exemplo, o fogo dentro de um processo de construção de um vaso, o vaso feito de barro. Aí aquele vaso de barro, ele é submetido ao fogo, o fogo vai cozer aquele barro, a ponto do barro ficar duro, o tijolo ficar duro, uma telha ficar dura, ficar firme, ficar preparado. Então, o fogo, ele é uma outra forma, é um outro simbolismo do Espírito Santo. Só para recapitular, para você que está anotando aí não ter perdido nada: vento, água, selo, pomba e fogo. 5 símbolos encontrados na Bíblia, que representam, que não são, mas que representam o Espírito Santo. Aqui nós vemos o quê? Moisés vendo o fogo manifestando numa sarça, num arbusto, mas aquele arbusto não era queimado pelo fogo. Nós tivemos há pouco tempo o incêndio lá em Los Angeles, né? Que tem várias linhas de raciocínio, inclusive tem linhas que entendem que esse incêndio foi incêndio criminoso, porque aquela região toda de Los Angeles que foi queimada, ela está com um projeto em andamento de ser construído lá um determinado tipo de imóvel bem naquela região. Aliado a isso tudo, as seguradoras, elas, por algum motivo que ninguém sabe falar o certo motivo, tiraram a cobertura de incêndio das residências. Os reservatórios de água foram esvaziados, e não houve reposição, também sem nenhum tipo de explicação. Quer dizer, é uma série de informações. Eu não estou aqui falando que foi isso, que foi aquilo outro, mas há muita coisa por trás dessa história aí, que alguém, se quiser, pode de repente explicar melhor, porque eu acredito que ninguém vai querer explicar melhor essa história. O fato é, o fogo passou por aquela região e o fogo destruiu toda aquela região. Foi um fogo destrutivo. Aqui, a Bíblia nos ensina, e somente vou reforçar o que eu já falei, a Bíblia nos ensina que o fogo estava na sarça, mas a sarça não se consumia. Porque o fogo, quando é fogo de Deus, ele não destrói. Quando é fogo de Deus, ele contribui para o bem. Aí daria conversa para uma outra conversa, né? Daria margem
para eu tomar cuidado de não me submeter a fogo estranho. Porque há muito fogo estranho trazendo muito prejuízo por aí. Mas eu não vou entrar nessa vertente, pelo menos hoje não. E se alguém tiver algum interesse em pensar melhor a respeito disso, conversa com Deus e Deus vai direcionar você a esse tipo de reflexão. Os fogos estranhos que acabam destruindo vidas, famílias e empresas e assim por diante. Vamos deixar o fogo estranho para lá. Vamos ficar com o fogo de Deus. Deus então se manifesta, e Ele se manifesta naquele lugar, em fogo, conversando com Moisés. E dizendo: Moisés, eu ouvi o sofrimento e o clamor do povo. Por isso eu vim. Quer dizer, quando há um clamor, Deus se manifesta. Quando há um clamor, Deus responde. Por isso que a igreja não pode parar de orar. Por isso que a igreja não pode abrir mão, por exemplo, de culto de oração. É claro que o culto de oração é 1 hora. A ideia do culto de oração, ela é muito mais didática do que uma outra ideia em si, porque ela vai estimular, ela vai incentivar, ela vai proporcionar na vida da pessoa aquele pensamento, aquele entendimento. Poxa vida, eu fui para o culto de oração, eu nunca tinha orado. Aí eu orei junto com a turma, eu orei sozinho, eu orei pelas pessoas, eu orei, eu gostei. Eu vou começar a desenvolver essa prática no meu dia a dia. Então, um culto de oração de 1 hora ali, ele acaba sendo muito mais para fins didáticos, para fins de aprendizagem, para fins de ensino, por mais que Deus opere em um culto de oração. Mas a importância da igreja entender a importância da oração, que é o que acontece, por exemplo, nós temos congressos, que tem congresso de homem, de mulher, de jovens, de adolescentes, de pastores e assim por diante. Você vai para o congresso, você vai para um treinamento, vai ter ali o tempo de oração. É um tempo curto, mas ele é um tempo que tem a finalidade de dizer: se você buscar Deus lá na sua casa, igual você está buscando aqui, Deus vai se manifestar lá na sua casa, igual Ele está se manifestando aqui. Se você buscar Deus lá no teu local de trabalho, no tempo que você tem disponível no teu local de trabalho, Deus vai se manifestar. Então, o importante e a tônica para nós pensarmos é: Deus se manifesta quando Ele é chamado, buscado, desejado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Aqui o povo buscou, aqui o povo clamou, aqui o povo pediu. E ele veio e ele se manifestou a quem? A Moisés. E quando ele se manifesta a Moisés, nós temos o início daí de uma conversa, e aí eu vou pontuar dentro daquilo que nós temos, para que possamos entender algumas coisas importantes. Deus ouviu o clamor do povo e Deus desceu. A Bíblia diz que Ele desceu, que Ele veio para responder. Para Deus responder, Deus precisava do quê? Deus precisava para Deus responder o povo. Deus veio, estou aqui, o povo pediu, estou aqui. O povo precisa de ajuda. Então Deus chega. Deus precisava do quê? Alguém. Quem falou alguém? Alguém. Porque Deus, Ele estava ali. Entendamos assim, Deus, Ele se manifestou, Ele apareceu ali, numa sarça, como um fogo. Aí Ele disse assim: Moisés, eu preciso de alguém. E através desse alguém, eu vou me manifestar na vida das pessoas. Que é o que Deus está fazendo hoje nesse lugar. Deus está dizendo para você, para mim, para nós: eu estou ouvindo o clamor de pessoas que estão à sua volta. Eu estou ouvindo o clamor de pessoas que estão perto de você.
Eu estou ouvindo o clamor de pessoas que são próximas a você. Eu estou vendo coisas que você não está vendo, mas eu estou vendo. Eu estou ouvindo coisas que você não está ouvindo, mas eu estou ouvindo. Eu estou vendo lágrimas sendo derramadas que você não está vendo, mas eu estou vendo. Você está entendendo mais ou menos, sim ou não? É o que aconteceu lá atrás. Deus viu muita coisa que Moisés não tinha visto. Aí Deus se manifesta a Moisés, dizendo: Moisés, eu ouvi coisa que você não viu nem ouviu. Eu preciso que você se posicione em relação a isso. Então Deus conversa com Moisés. E Deus está conversando com a gente hoje aqui. Deus está dizendo: ei, pera lá. Tem choro, tem clamor, tem buscas, tem gente que está precisando de ajuda. E eu estou disposto a ajudar essa pessoa. E eu conto com essa igreja. Diga amém e diga graças a Deus por isso. É a mensagem de Deus para a nossa vida. É a mensagem de uma história que está sendo mudada. A mensagem de uma história que está sendo transformada. A mensagem de uma história que está sendo iniciada com o poder de transformação. Então, o primeiro ponto para você que gosta de anotar. E eu acho importante anotar, porque quando eu anoto, eu tenho ferramenta para ajudar outra pessoa. A mensagem, o primeiro ponto é: Deus escolhe quem Ele quer usar. Talvez você esteja aqui e você ouvindo a mensagem, você pense: mas quem sou eu na fila do pão? Ó, meu jeitão. Olha o jeito que eu sou, olha o meu dia a dia, olha a minha história, olha a minha família, olha a minha casa, olha meu bairro. Talvez até passe esse tipo de sopro no seu ouvido, com a finalidade do quê? De atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer na vida de pessoas, interferindo na sua. É bem fácil de entender o raciocínio. Nós somos convidados a pensar: você não serve para isso, você não serve para aquilo, Deus não vai te usar. E Deus, Ele está me mandando dizer para você nessa noite: eu estou precisando de alguém, e eu conto com você para mudar a história de pessoas. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Não importa quem você seja, irmão. Não importa qual seja o seu sobrenome. Não importa qual seja o seu CPF. Não importa qual seja a casa onde você mora. Não importa o seu grau de instrução. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis para serem usadas por Ele. Não é dispostas. Porque uma coisa é disposto. E sempre aparece gente disposta, mas nunca disponível. É pessoa disponível. É pessoa que possa dizer assim: Deus, eu estou aqui, conta comigo. Qual é a missão? Me dá a missão aí, que eu vou, como o pastor Toninho costuma falar, missão dada, missão cumprida. Recebeu a missão, vai e desenrola. Êxodo 3:11. Quem que está ali, só para eu não falar o nome errado? Pietro. Êxodo 3:11. Olha o que diz. Está ali, pronto. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Olha o Moisés dizendo: quem sou eu? Então, seria normal se qualquer um de nós disséssemos assim, ou pensássemos: quem sou eu? Quem sou eu para Deus me usar de algum jeito, em algum lugar, de alguma forma? Moisés falou isso. Quem sou eu? 1 aos Coríntios 1:27. 1 aos Coríntios 1:27 diz assim. 1 aos Coríntios 1:27. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Não importa. Não importa quem você seja. Não importa como você seja. Não importa muita coisa em relação àquilo ou àquele que você é. O importante é que você esteja disponível.
O importante é que você se apresente para Deus e diga assim, ó, Deus, eu nem sei o que o Senhor quer fazer, eu nem sei o que o Senhor está precisando, eu nem sei qual é a obra, eu nem sei, Deus, mas o Senhor pode contar comigo, porque toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu venho para cá pedir para o Senhor, e hoje eu estou aqui para o Senhor dizer, para dizer para o Senhor, pode contar comigo naquilo que o Senhor precisar. É o primeiro ponto. É a história de um homem chamado Moisés, que foi usado por Deus para mudar a história de milhões de pessoas. O segundo ponto, verso de número 12 de Êxodo 3. Verso 12 de Êxodo 3. Êxodo 3, 12. Certamente eu serei contigo. Certamente. Ou seja, o ponto de número 2 diz, Deus está sempre presente. Você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvida, você não precisa ficar ponderando. Não, Deus estará com você. Deus está com você. Deus está na sua vida, Deus está na sua casa, Deus está na sua família, Deus está no teu trabalho, Deus está lá onde você estiver. Deus, Ele está com você o tempo todo. É ser alguém verdadeiramente disponível para ser usado por Deus da melhor forma possível. Que jeito? Deus é que sabe o jeito que Ele vai te usar. Mas o importante é nós nos colocarmos à disposição. Quantos familiares, quem tem familiar aqui que ainda não se rendeu a Cristo, que ainda não passou pelas águas do batismo? Deixa eu ver. Pronto. A maior prova que essa mensagem, ela não foi enviada por engano. Tem gente na sua família que está indo para o inferno. Tem gente na minha casa que está indo para o inferno. E não é porque são pessoas ruins, não. Que há muita pessoa boa indo para o inferno. Porque não entregou a vida para Jesus. Não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não passou pelas águas do batismo e não desenvolveu uma vida de relacionamento com o nosso Criador. A mensagem é simples, mas ela é dura e ela é verdadeira. Ela é dura e ela é verdadeira. E ela precisa ser anunciada, e ela precisa ser ensinada, e ela precisa ser pregada. As pessoas gostem de ouvir ou não gostem, eu estarei sempre com você. Mateus 28, 20 diz assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeiro ponto que nós fizemos a reflexão. Deus escolhe quem Ele quer. Segundo ponto, Deus está sempre conosco. Terceiro e último ponto da nossa reflexão. Deus é todo-poderoso e Ele é eterno. Êxodo 3,14 diz assim, ó, eu sou o que sou. Assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu gosto desta... aliás, esta é uma das primeiras frases que me impactaram no início da minha conversão. Uma das primeiras frases. Eu sou o que sou. Você vai em nome do eu sou. Inclusive, na ocasião, eu acompanhava minha irmã, que acompanhava um grupo de irmãs da Assembleia, da União Pentecostal, da Deus é Amor, da Quadrangular. Elas faziam reuniões nas casas, campanha nas casas durante o dia, e elas costumavam, as músicas eram cantadas a partir de harpa cristã. E na harpa cristã tem o hino de número 84, confirmado hoje pela Cristiane, que frequentou a Assembleia durante um tempo. Aí ela me ajudou, que o hino chama o grande eu sou. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estais também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. É um hino poderoso, é um hino tremendo. Pastor, eu gostei.
E no 84 da harpa cristã, o grande eu sou, vai lá depois, que tem mais 3 ou 4 estrofes, que são assim, Bíblia, hino com Bíblia. E essa foi uma das primeiras frases que mexeram comigo, o eu sou. E na tradução, depois eu vim aprender, de imediato eu não havia aprendido, não havia entendido, mas depois eu vim aprender. E quando Deus fala, o eu sou está te enviando, na tradução do hebraico significa, eu sou o que sou, então sou o que sou significa aquilo que Deus é. Mas além daquilo que Deus é, o eu sou o que sou, ele passa o quê? Há uma segunda situação que diz, eu serei o que serei. Serei o que serei vai indicar aquilo que Deus faz. Então ele é. O que ele é? Ele é poderoso, ele é vivo, ele é eterno, ele é fiel, ele é justo, ele é santo, ele é amor, ele é um Deus imutável. Mas o que ele faz? Ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma, ele salva, ele verdadeiramente se manifesta na nossa vida da forma como nós necessitamos. Quando Deus conversa com Moisés, e o Moisés tem a dúvida, porque ele tinha 2 desafios. Primeiro desafio, convencer os israelitas, a família dele, que Deus estava enviando ele. Esse era o primeiro desafio. Quem te enviou? Quem disse que você vai ser a pessoa usada por Deus? Esse era o primeiro desafio para Moisés, mostrar para a família dele que Deus estava enviando ele. E o segundo desafio é mostrar para Faraó. Faraó, eu não estou aqui de alegre. Eu não coloquei a mão na minha cabeça e disse, eis que me digo assim, eu me envio. Não foi nada disso. Ele foi até Faraó enviado da parte do Senhor. Então, quando Deus fala para ele, você vai e você dirá, o eu sou me enviou. Você estará dizendo, eu serei o Deus desse povo. Eu serei o Senhor desse povo. Eu serei o Salvador desse povo. Eu serei aquilo que verdadeiramente eles necessitarem. E nós vemos que quando eles saem do Egito, eles são libertados pelo eu sou do Egito. Eles vão na caminhada deles, eles têm sede, Deus se manifesta a eles na rocha, saindo água da rocha. Eles têm fome e Deus se manifesta na vida deles. Eles têm desejo de comer carne e Deus se manifesta como carne, trazendo a provisão na vida deles. Deus se manifesta na vida deles, protegendo e defendendo eles de todo e qualquer adversário, inimigo que se levantou contra a história deles na caminhada daquele povo no deserto. Então Deus está falando para nós hoje, porque a história do deserto está registrada e registrada para a nossa edificação. Mas a nossa história hoje, ela está sendo escrita. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida e através da sua vida? O Deus para você, que está falando com você através da minha vida, é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura. O que é que você está precisando hoje? Qual é a sua necessidade hoje? De que forma e de que maneira que você precisa que Deus se manifeste? Porque Ele se manifesta como o grande eu sou, aquele Deus do qual nós devemos adorar e exaltar, por Ele ser o nosso Deus, por Ele ser o nosso Senhor. Então nós adoramos a Ele, porque Ele é o nosso Deus. Mas como nós precisamos que Ele se manifeste na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso corpo físico? Se nós estivermos doentes, por exemplo, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que te sara. Se estivermos precisando de recurso, por exemplo, já está tudo pago, o Messias, Ana? Ainda não? Verdade? Só tem papel aqui, só? Então,
Mas Ele vai se manifestar na vida de vocês como o Jeová Jiré, o Deus que vai prover. E não vai faltar, vai sobrar. É assim que Ele trabalha. É desse jeito que Ele opera. Quantas vezes nós somos injustiçados e nós até somos tentados a querer fazer justiça com a nossa mão, onde nós somos orientados a não fazer nada, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ele se manifesta na nossa vida como Tzidkenu Yavé, o Deus que é a nossa justiça. Quantas e quantas lutas, quantos e quantos embates, quantos e quantos conflitos que nós temos que resolver no decorrer do dia. E Ele se manifesta na nossa vida como o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à nossa frente, aquele que peleja por nós. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ter esse entendimento. O Deus que se manifestou lá atrás, na vida do Moisés, e através na vida de tantas pessoas, é o mesmo Deus que está se manifestando aqui nessa noite, na sua vida, mas com a intenção de, através da sua vida, alcançar outras tantas pessoas. Sejam familiares, sejam amigos, sejam vizinhos, até mesmo inimigos, pessoas que querem o seu mal. Deus, através de você, Ele vai alcançar pessoas, Ele vai mudar histórias, e Ele começa pelo milagre na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, porque eu gostaria de orar com você. Aí a nossa oração vai ser baseada nisso daí. Nessa frase, o grande eu sou, o eu sou está falando com você nessa noite. É o Deus que tem todo o poder, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que age no impossível, é o Deus que muda histórias, é o Deus que muda situações. Pastor, eu vim para cá e eu estou passando por um aperto. Ou pastor, eu vim para cá, mas eu trouxe o nome de uma pessoa muito querida, que eu gostaria que essa pessoa também fosse tocada. Agora é hora de nós buscarmos a face de Deus, e através da nossa oração, Deus alcançar pessoas, Deus responder na vida de pessoas, e nós tendo o privilégio de podermos ser as pessoas usadas por Deus para mudar situações. Isso é um privilégio. Ninguém aqui é obrigado. Deus não obriga nenhum de nós. Não obriga. Mas Ele dá a nós a oportunidade. Então a pergunta é: você quer ser usado por Deus? Você quer ser marcado por Deus? Você quer que Deus, através da sua vida, mude famílias, mude pessoas, transforme histórias? É você conversar com Deus agora aí, no seu lugar, do seu jeito, você levar o seu pensamento a Deus e dizer: Deus, conta comigo, naquilo que eu puder fazer, eu vou fazer com alegria, e naquilo que eu não conseguir fazer, eu sei que o Senhor vai manifestar o seu poder através da minha vida. Senhor Deus, é em nome de Jesus que eu oro com o meu irmão, é em nome de Jesus que eu oro com a minha irmã, é em nome de Jesus que eu declaro, Deus, mudança de história, mudança de situação. Em nome de Jesus, um dia o Senhor usou o Moisés, e através do Moisés, aproximadamente 3 milhões de pessoas que estavam sofrendo, sendo humilhadas, sendo maltratadas, essas pessoas foram alcançadas. Hoje o Senhor conversa com um número um pouco maior do que o número 1 representado em Moisés. Há muitas e muitas pessoas aqui que podem ser ferramentas poderosas nas suas mãos. Há muitas famílias que estão aqui representadas. Há muitas pessoas que estão aqui representadas. Há homens, mulheres e até mesmo empresas. E é certo que o Senhor quer mudar histórias. O Senhor quer restaurar casamentos.
O Senhor quer restaurar vidas financeiras. O Senhor quer trazer libertação de vícios dos mais variados. O Senhor quer dar vontade para a vida. O Senhor quer trazer ânimo. O Senhor quer remover o pranto e colocar o riso na boca, nos lábios de tantas pessoas. E é assim que eu oro nessa noite, porque o ano está apenas começando e nós temos a oportunidade de sermos pessoas usadas pelo Senhor para a mudança de histórias. Diga amém e diga graças a Deus.